Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Dando sequência aqui nos nossos vídeos. Primeira coisa, eu vou combinar com vocês, isso aqui não é um canal, é uma alta produção, como vocês podem perceber, pelo menos por enquanto. E parte disso, aqui eu vou estar trocando com vocês coisas que eu acredito, tá? Uma das primeiras coisas que eu quero falar com vocês é sobre esse livro aqui, ó. Comer para não morrer. E por que eu quero falar disso? Porque cada vez mais está ficando mais claro para mim, para minha vida, para minha prática médica e para a prática da minha própria vida, que a alimentação tem absolutamente tudo a ver com saúde, tá? A gente vai ter muitas oportunidades para falar muito sobre isso aqui, mas eu quero ler um trechinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Estou falando da orelhinha do livro, tá? A gente ainda nem começou. Comer para não morrer trata de um estilo de alimentação capaz de prevenir, controlar e até reverter muitas das principais causas de morte da atualidade. A dieta à base de vegetais, ou plant-based, como a gente fala nos Estados Unidos, né, na língua inglesa. Com uma linguagem clara, esse livro desmistifica a ciência por detrás de tudo isso. Além de apresentar ferramentas práticas que nos indicam o que comer, ele nos ensina a ter uma relação mais saudável com os alimentos e conta das quais atitudes e comportamentos devem ser incorporados ao nosso dia a dia para se aproveitar ao máximo o potencial do organismo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque é exatamente disso aqui que trata toda a medicina que eu venho exercendo nos últimos tempos. Muito do que a gente usa na medicina ortomolecular tem a ver com suplementação, sim, porque as pessoas não se alimentam. Muito do que a gente usa na longevidade é tentar consertar os hormônios, que as pessoas estão com os hormônios absolutamente desregulados porque as pessoas não se alimentam, ou pelo menos que as pessoas não se alimentam adequadamente, da forma que é necessário para que você tenha uma saúde adequada, porque a gente precisa de macro e micronutrientes. A gente vai ter tempo para falar sobre tudo isso aqui. E se a pessoa não consome isso na alimentação, ela tem que suplementar, porque senão ela fica doente. Muitas das doenças que a gente vê hoje em dia, que são consideradas doenças normais da idade, não são doenças normais da idade. São doenças que aconteceram por conta de uma exposição a poluentes, de uma exposição a produtos industrializados, de uma exposição a sabe-se lá o que. A gente não sabe o que tem nas coisas que a gente come. Agrotóxico, corante, conservante, a gente não sabe. Todos aqueles nomezinhos estranhos que vem escritos nos rótulos das coisas, você sabe o que é aquilo? A maioria das pessoas não sabe, porque não é para saber mesmo, porque tá lá, porque a indústria coloca de uma forma que é para você não saber o que você está se alimentando. Então, uma das coisas que eu vou combinar aqui com vocês, eu vou começar a ler esse livro, dentre uma série de outras coisas, leituras que eu venho fazendo em relação a isso, e a gente vai conversar com eles, assim, pelo menos um videozinho por semana. Eu quero falar sobre isso, porque a alimentação faz parte de tudo isso que eu tô falando. E assim, eu não sei se vocês prestaram atenção em duas coisas que eu li aqui. Uma coisa é a dieta à base de vegetais, que é o que fala o vegetarianismo ou o veganismo. Precisa ser vegetariano, precisa ser vegano? Não, não precisa, claro que não. Mas você precisa basear a sua dieta em vegetais e não em carne, como a maioria das pessoas fala. Muita gente aproveitou o gancho das dietas ditas da moda, que também não são da moda, a gente conversa sobre isso em outro momento, low carb, cetogênica, e ao invés de introduzirem os vegetais, elas introduziram gordura e carne em grande quantidade. E o que aconteceu? Muita gente adoeceu também por conta disso, porque as pessoas não entendem o conceito do que elas estão fazendo e acabam fazendo uma coisa errada. E a outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, que isso é de extrema importância, é ter uma relação mais saudável com os alimentos e com as atitudes e quais atitudes e comportamentos devem ser incorporados ao seu dia a dia para aproveitar ao máximo o potencial do seu organismo. Então, as pessoas hoje em dia têm uma relação ruim com a comida. Esse é um dos motivos pelos quais hoje em dia eu trabalho com coaching e emagrecimento também. Porque as pessoas têm uma relação ruim com a comida, as pessoas não sabem comer, as pessoas comem as suas emoções e quando comem, escolhem um alimento errado para comer numa hora errada. É claro que eu estou generalizando, não é todo mundo que faz assim, mas assim, a maioria das pessoas que me procuram são pessoas que têm doenças crônicas, hipertensos, diabéticos,
e muitos obesos. Então, assim, isso é a minha prática do dia a dia. Então, eu quero falar sobre isso aqui com vocês, primeiramente, a gente vai falar sobre um olhar médico, mas é um olhar médico diferente, que eu não vou ficar falando aqui para vocês, na maior parte do tempo, sobre medicações. Eu quero falar para vocês sobre comida, sobre sua relação com a comida, sobre sua relação com as emoções e o que você faz com essa relação. Porque é exatamente isso que vai fazer com que você tenha ou não um corpo saudável na grande maioria das vezes.